Bem-vindos a mais um Aliadas com Ali Clement, e hoje a gente vai encerrando essa semana do amor, a semana dos namorados, e vamos falar sobre relacionamentos. Então, se você passou o Dia dos Namorados acompanhado ou não, de qualquer forma, precisa falar sobre relacionamentos. Eu estou com a Camila Lerch, que é a mentora exatamente de relacionamentos, auxiliando casais a melhorarem a sua vida a dois, talvez até a sua vida sozinhos, né? Individualmente. Camila, que bom te ter aqui para falar sobre isso. Tão difícil falar sobre como melhorar a relação. As pessoas tendem a botar muito a culpa no outro, né? A reclamar dos seus parceiros, mas é uma jornada a dois. Como é que é o teu trabalho atualmente? Primeiro, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E realmente, isso que tu começou trazendo, assim, né? A gente tende muito a culpar o outro. É algo... A gente vê facilmente aquilo que o outro não tá fazendo, né? Que a gente gostaria que ele fizesse. E ele não tá fazendo por nós. Mas a gente tem muita dificuldade de ver aquilo que a gente não tá fazendo por essa relação. Os nossos pontos de melhoria. A gente precisa parar de esperar que o outro mude, que o outro melhore, que o outro, né, faça. E a gente precisa olhar para si, olhar para dentro. A transformação começa de dentro, né? E eu vejo a relação de um casal como uma ferramenta incrível, assim, de autoconhecimento, de expansão da consciência, de desenvolvimento pessoal. Porque a gente se conhece a partir das nossas relações, né? A gente sabe muito mais da gente a partir da relação com o outro. E que relação mais profunda a gente tem, se não a relação com o nosso marido, com a nossa esposa. E eu acho muito bonito falar isso, porque se a gente for pensar, as próprias relações mudaram muito. O que se esperava de um casamento há um século é algo completamente diferente do que se quer hoje. Hoje a gente precisa entender que estar numa relação é para algo bom, é para ser feliz. E as pessoas entram na relação, eu não sei com que expectativas, e depois ficam naquele looping de infelicidade muitas vezes. Qual seria o primeiro passo, Camila? Eu vejo que é justamente buscar ver o outro. Eu sei que a nossa tendência sempre é querer fazer com que o outro mude, né? E supra as nossas necessidades. Eu vejo que a relação de um casal, ela é uma relação onde a gente precisa ter necessidades atendidas, dos dois lados. Então a mulher precisa sentir que as suas necessidades estão sendo atendidas e o homem também. E pelo simples fato de sermos dois seres humanos diferentes, né? A gente tem necessidades diferentes. Então, o homem tem necessidades que são diferentes das necessidades das mulheres. Então, tem algumas globais, digamos assim, né? Necessidades globais masculinas e femininas. E que já causam muito atrito, porque daí o homem não vê aquilo da forma como a mulher vê, e a mulher não vê da forma como o homem vê, e um fica acusando o outro. Então, passar a buscar entender e ver... Poxa, como será que ele vê? Como será que é pra ele essa situação? Como será que ele se sente nessa situação? Porque a partir desse momento, isso é empatia, né? É também o olhar do outro. E a gente tá ali pra ser feliz, a gente tá ali pra se dar bem, pra construir nossa vida juntos, pra realizar nossos sonhos juntos. E curando feridas emocionais lá da infância juntos também é um processo do casal. Então precisa um ver o outro profundamente, assim. Esse é um convite que eu faço para quem tá assistindo, se abrir para um pouco, assim, respira, né? E tá bom, tem uma série de coisas que eu queria que o meu marido, que a minha esposa mudasse. Mas o que será que eu posso fazer? O que será que necessidades, de repente, eu não tô vendo dessa outra pessoa? É muito sobre autorresponsabilidade, né? Agora, o que a gente percebe é que as mulheres, em geral, estão mais abertas para isso. Muitas vezes até aquela história de, vamos fazer uma DR. Originalmente, a gente sempre pensa que, né? Tradicionalmente, a gente pensa que vem da mulher. Tu acha que os homens têm mais dificuldade de se abrir para entender o que tá errado em um relacionamento?
Eu vejo que a mulher, ela tem mais esse ímpeto da evolução, assim, da transformação, de ir lá e fazer. Não que vocês não queiram evoluir, tá, meninos? A gente conta com isso. Mas em cursos de autodesenvolvimento, a gente vê muito um público feminino, assim, em peso, e os homens ainda mais devagar. E muito também por uma cultura, por uma questão até de achar que daqui a pouco é coisa de mulher e tal. Mas relação é coisa de casal, é coisa de homem e mulher. Então os dois precisam olhar para isso, com toda certeza. Mas a questão da ADR que tu trouxe é uma questão um pouquinho diferente. Porque a mulher, ela a ADR em geral, ela acaba em briga, assim, né? Ela é uma discussão, ela é um gritedo e tal. E o homem odeia isso. O homem odeia barraco, o homem odeia briga. Ele quer um lar com paz. Ele quer se sentir em paz, tranquilo, com sossego dentro do lar dele. Então, quando vem assim, lá vem a Ali com uma DR, já vai o Patrick pro lado, provavelmente. Já vai andando, sai. Os homens têm muito esse ímpeto do sair, do não querer discutir a relação. Porque, em geral, nós mulheres fazemos uma DR de forma muito briguenta, muito pela briga. E muito pouco por sentar e conversar verdadeiramente. Fazer uma escuta profunda do outro. E é interessante isso. Quando eu falo de escuta profunda, eu até falo mais baixo. E é muito natural isso. Por quê? Para ouvir verdadeiramente o outro. Para ouvir o que está dentro do outro. A gente fala baixinho. A gente não fala berrando. Então eu vejo que esse é um trabalho de nós mulheres, assim, ver isso. Opa, a gente tá brigando muito, a gente tá gritando demais. Sim, aquela coisa, aquela algazarra da briga, na verdade, quando eleva o tom, é porque já não tem nada que vai ser dito, que vai ser ouvido pela outra parte. E é verdade, né? A gente precisa parar e ter respeito na hora da conversa. Na hora dessa DR, dessa briga, em geral tá um contra o outro, né? Tá cada um defendendo o seu ponto de vista. E ninguém tá tentando ver verdadeiramente, tá, e qual é o ponto de vista do outro? E como que o outro se sente nessa situação? Porque eu só vejo como eu me sinto. Mas como será que meu marido se sente aqui? Então, quando eu paro pra ver isso, e se eu amo essa pessoa, Senhor do céu, eu quero que essa pessoa se sinta bem do meu lado. Eu não quero fazer com que ela se sinta mal. Então, eu me interesso verdadeiramente por entender o que passa dentro da cabeça, do coração, da alma dessa outra pessoa? Quais são necessidades que tem ali? Quais são, daqui a pouco, medos, traumas, vazios de infância que, de repente, eu tô despertando nessa pessoa? Agora, aí é uma pergunta sobre o que viria, inclusive, antes. Porque quando chega nesse ponto do interesse em resolver, eu entendo que já é uma grande coisa, né? Já tem esse primeiro passo. Tem alguns sintomas que dá para perceber em um casal que precisa, sim, olhar para curar essa relação? E aí, assim, se você está ouvindo e identificar um deles, de repente, diz, opa, talvez seja a hora de a gente tentar se encaixar. Muitas vezes a gente vai levando a relação, tá mais ou menos, não sei o quê, e nem olha tanto para essas coisas, acha que são normais, né? E daqui a pouco a relação acaba. E daí foi meio do nada que acabou. E não foi do nada, foi uma construção, né, dessa relação ir se perdendo, e se desmoronando. Excesso de briga entre o casal. Tem muitas coisas aqui que a gente não tá alinhado, que a gente não tá conversando, que a gente não tá entendendo o que é importante pro outro. Outra situação é diminuição da admiração. Acho que a admiração é uma coisa, assim, fundamental. Quando a gente não tem admiração pela pessoa que tá do nosso lado, mais facilmente a gente olha pra fora. E admiração não é de a pessoa ser rica, famosa ou ter sucesso, é admiração pelo que ela é. Pelo que ela é, pela pessoa que ela é. Que a gente admirava no nosso marido lá no início da relação. Quais são as coisas que ele admirava em nós lá no início? Será que tem coisas aí que se perderam ao longo do caminho que a gente pode voltar a resgatar, a fortalecer? A questão sexual também é, assim, um termômetro importante, né? Então, se não tá tendo sexo, tá tendo com pouca frequência, não tá sendo bom, a pessoa faz meio por obrigação, assim, tá, vai lá, faz porque tem que fazer, né? Às vezes até faz com frequência, mas não é uma coisa gostosa, de fato, pros não dois. É prazer. Ou é um prazer performático. O sexo, ele é uma colheita, assim, eu digo. Naquele momento, os dois se tornam um, assim, literalmente, né? Um momento muito lindo, muito rico, que traz muita conexão, muito alinhamento para esse casal. Sexo ou dinheiro? O que mais causa problema?
Eita, 45 minutos para responder, é porque é complicada a resposta. Acho que são duas coisas bem delicadas, assim, eu diria, né? A questão financeira é algo que mexe muito com algo que é muito profundo de cada um e que cada um muitas vezes não conhece, que são seus valores pessoais, assim, mais fortes, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a questão de comprar uma casa ou de morar de aluguel, né? Aquele que quer muito comprar tem muito forte dentro dele o valor da segurança. Eu vejo que o dinheiro, ele mexe muito com isso, com valores. Não é sobre comprar as compras que a mulher faz, não é sobre ir viajar para um lado ou para o outro, né? Vai para a praia, vai para a montanha. Mas é sobre o que se passa, assim, o que é verdadeiramente importante para cada um desses dois ali. Então, um movimento também que eu vejo acontecendo é que muitas mulheres daí dizem assim, eu mereço coisa melhor. E daí ela sai e vai para outra. E daí ela pensa que ela vai encontrar lá no outro homem algo melhor. E ela não faz o trabalho de fortalecer, de nutrir essa relação. E daí ela vai fazer o quê? Vai comparar uma relação ali de 10 anos, que já estava meio largada, e vai para uma relação nova. E daí é roupa nova, é academia, daí tudo é novo, assim, né? A pessoa, tudo que não fazia antes, começa a fazer quando separa. E daí parece uma relação muito melhor. Mas essa relação 10 anos depois vai estar provavelmente pior do que essa que está hoje, com 10 anos. Então é muito melhor a gente fazer esse trabalho de fortalecer a nossa relação. Até porque eu vejo que a relação de um casal é a base de uma família. E a gente fala tanto em mudança da sociedade, em melhorar a sociedade. Como a gente vai falar em melhorar a sociedade se aquilo que forma a sociedade, que são as famílias, estão enfraquecidas? Porque a gente não está olhando para o casal, que é a base da família. Então eu vejo que é um tema muito importante, assim, realmente, sabe? A gente fala muito em questões para os nossos filhos, em mudanças de pensamento, mas a gente precisa começar esse trabalho dentro de casa. Começando agora, então pega lá a mão do mozão, dá um abraço na patroa, olha para dentro de si e enche esse mundo de amor. Obrigada, Camila. Obrigada, Ali.